Digão já é de casa. Amém, queridos. Quero abençoar a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Queria pedir para você abrir tua Bíblia em Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto aqui, irmãos, ele tem algumas verdades tremendas, mas ele começa afirmando algo que precisa entrar na nossa mente, entrar no nosso coração como uma verdade absoluta. Quando a gente compreender essa primeira parte do texto que diz assim: nós sabemos que todas as coisas, e aí fica uma pergunta: se de fato nós sabemos. Eu quero fazer um parêntese aqui a respeito desse sabemos, porque nós temos duas maneiras de saber as coisas. Nós podemos saber as coisas com a nossa mente, com o nosso intelecto, ou podemos saber as coisas com o nosso coração. Qual que é a diferença? Saber as coisas com a mente é a nossa capacidade intelectual apenas de compreender. Um exemplo disso. Eu dou sempre o mesmo exemplo, porque também é o único bolo que eu sei fazer, então é só esse exemplo e só esse bolo que eu faço. Então tem que dar exemplo do bolo, né? Por exemplo, eu faço um bolo. Muitos não viram ainda, não experimentaram ainda, mas eu faço um bolo que é com castanha, com maçã, com canela, com essência de baunilha, com açúcar mascavo, né? O bolo de fato aguça a curiosidade, né? Eu posso te passar a receita, mas a pergunta que eu faço: você sabe o sabor que tem esse bolo? Mesmo sabendo os ingredientes, mesmo sabendo os componentes, você conhece maçã, você conhece canela, baunilha, açúcar mascavo, você conhece, né, castanha, você conhece os ingredientes. Mas você sabe, você tem condição de saber qual o sabor desse bolo? Mesmo sabendo como é que faz, mesmo sabendo como é que prepara, ou até mesmo eu trazendo uma foto dele, ou trazendo o bolo aqui, enquanto você não experimentar, você não vai ter a completa sapiência, vamos chamar assim, a respeito desse bolo. Porque até então, enquanto você tem a receita, enquanto você sabe os ingredientes, enquanto você sabe a maneira de fazer, o teu saber está no campo intelectual. Mas a partir do momento que você degusta, você experimenta, esse saber intelectual ele desce para o teu coração. E aí cada vez que eu falar desse bolo para você, a tua mente vai te trazer a lembrança, o sabor. Não é assim? Agora eu vou fazer um parênteses de bobeira, né? Porque a gente não pode. Quando a gente era criança, eu estudava no colégio Auxiliadora, né? E o pessoal zoa comigo que eu estudei no colégio Auxiliadora, que eu era riquinho e tal. Não, eu ganhava bolsa, tá? Os dois aqui, essa mensagem é para os dois. Eu tinha bolsa integral, por isso que eu estudei no colégio Auxiliadora.
igual a bolsa que a gente dá para as crianças aqui na escola. E na frente da escola tinha um cara que vendia raspadinha de gelo. Levanta a mão aí quem já provou isso. É outra fase, né? Os mais novos não sabem o que é isso. E a gente fica com essa informação de criança e a mente fica produzindo o sabor daquele negócio lá que você tomava na porta da escola, um canudinho de papel enrolado, a coisa mais higiênica do mundo, né? Uma barra de gelo desse tamanho, num carrinho completamente esterilizado, né? Aí o sujeito pegava um raspador, assim, uma lâmina, e raspava aquele gelo, pegava uma espécie de uma conchinha assim, né? Igual aquela de pegar cereal, pegava aquele gelo raspado, botava naquele canudinho de papel também, esterilizado, né? Botava uma essência de groselha em cima, extremamente esterilizada e saudável, e tinha pouco mosquito em volta, e a gente tomava aquilo, satisfeito da vida, né? Não é verdade que era assim? E até hoje a gente lembra de algumas coisas que a gente comia na infância e saboreava na infância, não lembra? E volta e meia passa na nossa memória coisa da nossa infância e você fala assim, meu Deus, eu nunca mais comi aquilo. Esses dias eu e a Delci passando ali na Praça do São Jofre, a gente viu um carrinho todo enfeitado assim, ajeitadão, né? Moderno, todo de fibra, com a cúpula de vidro ao redor assim, né? Escrito lá, raspadinha de gelo. Falei, meu Deus do céu, quantos anos a gente não vê isso? Vamos parar e vamos provar. Que assim, a mente, né, reproduziu aquele sabor no nosso coração, né? Paramos lá, compramos a tal da raspadinha de gelo para lembrar do tempo de infância. A coisa mais sem graça da face da terra. Sem gosto nenhum, gente. Mas na infância, o sabor é outro, né? Mas eu estou brincando com essas coisas para falar sobre essa questão de Romanos 8, 28, a respeito de saber todas as coisas. Então nós temos condição de saber com a cabeça ou saber com o coração. A Bíblia, a palavra de Deus também é assim. Você pode fazer um curso de teologia, 2 ou 3, e eu conheço algumas pessoas que fizeram vários, e conhecem um monte de informação com a mente, com o intelecto. Mas essa palavra nunca chegou ao coração. Porque ela de fato nunca foi experimentada ou experienciada, vamos usar essa palavra, né? Nunca se transformou numa experiência viva para você. Então ela ficou no campo do intelecto, no campo da razão apenas. E o desafio é que essa palavra de Romanos 8, 28 passe a fazer parte da nossa experiência de vida, que de fato a gente saiba que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas aqui, são todas as coisas, não fica nada de fora. Quer dizer que até as coisas ruins que acontecem com a gente também fazem parte de todas as coisas? Até as tragédias da nossa vida, até as decepções, as traições, as frustrações, fazem parte de todas as coisas? Sim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E por que até as coisas ruins e as coisas que são horríveis, que aconteceram na nossa vida, que não são boas, não são agradáveis, têm o poder de contribuir? Primeiro porque Deus tem um propósito. Deus não nos lançou nessa terra aqui para falar assim, ó, você vai ser um acaso da natureza, vai nascer por acaso, vai viver por acaso, vai casar por acaso, vai ter filho por acaso, e vai morrer por acaso depois. Deus não fez isso. Deus é o Criador que cria tudo perfeito. E é tão maravilhoso e tão tremendo, porque o Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias da nossa vida no livro da vida. Ou seja, quando a gente, se você ler o Salmo 139, você fica maravilhado de ver que quando a gente era substância ainda sem forma, ainda informe, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito a nossa história.
E aí, às vezes, a gente se pergunta, então, mas por que Deus escreve história de tragédia? Por que escreve história de decepção a meu respeito? Não, o problema nosso é que nós tomamos a caneta da mão de Deus e começamos a escrever, e talvez você, como eu, somos péssimos escritores e escrevemos um monte de coisa que não servia para nós. E o desafio agora, de fato, é entregar a caneta da nossa vida na mão de Deus e deixar que Deus escreva. Continue a fazer o roteiro que Ele escreveu, o roteiro que Ele planejou para a minha história, para a sua história. Esse é o plano de Deus. Mas mesmo as coisas que saíram do roteiro de Deus, elas têm um poder de contribuir para um propósito, para um chamado, para um destino para o qual o Senhor nos criou. E o versículo 29 vai falar a respeito disso. Ele diz assim: aqueles que de antemão conheceu. Quando que é esse de antemão? É antes da gente existir, antes do mundo existir. O que você falou lá, Chico? Antes da fundação do mundo, esses de antemão. E também Ele nos traçou um destino, predestinou, Ele nos deu um destino. Ele nos destinou para nós sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, se a gente tinha dúvida do porquê que a gente existe, porquê que a gente está no mundo, porquê que a gente casou, porquê que a gente tem uma profissão, porquê que você trabalha em tal área e o outro trabalha em outra, porquê que Deus te deu habilidade que o outro não tem, é para que você seja semelhante a Jesus. No teu trabalho, na tua profissão, no teu casamento, na tua família, você como pai, você como mãe, seja semelhante a Jesus. Você na sociedade, seja semelhante a Jesus. Você na faculdade, na escola, onde for, seja semelhante a Jesus. Não, Senhor, mas como é que é isso? Isso é complexo. Não. A Bíblia vai falar que Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus era respeitador, Jesus era cavalheiro, Jesus era servo, Jesus era abençoador, era amoroso, era zeloso, e aí a gente vai ver que o Senhor nos chamou para todas essas coisas. A gente é que acha que a gente foi chamado para ser funcionário e só ganhar dinheiro. Não, a gente foi chamado para ser semelhante a Jesus no nosso trabalho, para servir bem as pessoas, para abençoar bem as pessoas, que também foram chamadas para serem semelhantes a Jesus. E diz aqui que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o desejo de Deus também é que a gente não fique só. Quando fala a respeito de sermos semelhantes a Jesus, e Jesus ser o primogênito, fala que Ele é o primeiro filho de muitos. Primogênito é o primeiro. Quer dizer que nós fomos chamados também para uma família de filhos, do qual Ele é o irmão mais velho, do qual Ele é o modelo, né? E a gente se espelha no irmão mais velho, a gente olha, vai crescendo, não só ganhando a roupa do irmão mais velho, mas ganhando as características do irmão mais velho. E nesse caso, nosso irmão mais velho, ele vai imprimindo em nós o seu caráter, ele vai imprimindo em nós a sua vida, e esse irmão mais velho aqui é Jesus, amém? Então a Bíblia, ela traz essa verdade para nós, que tudo o que acontece na vida tem um fim proveitoso, que é nos tornar parecidos com Jesus, é nos fazer participantes do projeto, do propósito de Deus, é nos inserir numa família de filhos, dos quais Jesus é o principal, dos quais Jesus é o primogênito. Então aqui começa a clarear um pouco a respeito da nossa identidade, nosso chamado, da necessidade de sabermos não só com a cabeça, mas sabermos com o coração, e saber com o coração está relacionado à revelação. É como se o véu fosse tirado, como se fosse descortinado, e eu pudesse então ver aquilo que antes estava encoberto.
E a Bíblia traz uma série de verdades descrita através de mistérios, de metáforas e também de forma sistemática. O que é um mistério? Mistério é algo que vai além do pensamento racional. Isso é um mistério. Um exemplo, falar da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia relata eles, mas ainda para nós é um mistério que a gente precisa de um ambiente relacional, depender dessa verdade relacional para tentar compreender isso. Por mais exemplo que a gente possa dar, né, é muito pequeno perto dessa grandiosidade, dessa grandiosa verdade. A outra coisa é uma metáfora, que é uma linguagem fluida, relacional, são analogias, ilustrações. E o objetivo da metáfora é nos incluir na cena, para que a gente se torne participante dela. E outra forma da Bíblia falar conosco, ela vai falar de forma sistemática. Ela traz fatos claros, para evitar confusão, e de forma assertiva, e quase sempre isso se torna uma doutrina. Por exemplo, não matar. Não tem dúvida a respeito desse assunto. Não roubar, não tem dúvida a respeito desse assunto. Então isso é uma forma sistemática, uma revelação sistemática da palavra de Deus. Da mesma maneira, quando a Bíblia fala a respeito de sermos aqui semelhantes a Jesus, eu estava pensando hoje pela manhã, talvez não seja a melhor ilustração, mas só para tentar trazer um pouco de clareza a respeito disso. Por exemplo, a gente vai no cartório, e reconhece a nossa assinatura, quando eu estou presencialmente lá no cartório, assinando um documento na frente daquele funcionário. Esse modelo de reconhecimento é um modelo de reconhecimento por verdadeiro. Mas tem um outro modelo, que é por semelhança. Esse modelo por semelhança, você assina em casa, alguém pode ser um bom imitador, imitar o santo, e lá no cartório, o cartório olhar e falar assim, João já escreveu isso aqui, o carimbar e atestar, está tudo ok. Mas o por verdadeiro, ele não gera dúvida, né? Então na Bíblia, nós temos várias expressões, que vão nos mostrando esse tipo de revelação que a Bíblia mostra para nós. Seja ela em formato de mistério, de metáfora, ou de forma sistemática. Mas uma coisa primeira que Deus deixa, que até aquilo que é formato de mistério, a palavra de Deus diz assim que as coisas encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas são para nós, os filhos. Com o objetivo de cumprirmos todas as palavras dessa lei. Muito movimento hoje, né, gente? Puxa para cá e arrasta para lá, mas vai dar certo. Então, as coisas encobertas, os mistérios, as parábolas, Deus tem o objetivo de revelar para os filhos. Ainda que a palavra encoberta, elas são para o nosso Deus, são do nosso Deus. E Deus deseja revelar aos seus filhos aquilo que está encoberto. É por isso que nossa capacidade apenas intelectual, ela não vai ser suficiente para compreender as coisas que são espirituais. Porque a Bíblia fala que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas são espírito. Então nós precisamos desse conteúdo espiritual para discernir as coisas que são espirituais. Vocês estão compreendendo? Então tá bom, então eu vou seguir. Então a gente recebe a palavra pela nossa mente. A gente percebe a realidade e processa através dos nossos sentidos, né? Toda palavra que você recebe, você está recebendo essa palavra que eu estou lançando aqui, né?
e você recebe ela, você percebe ela, através dos sentidos, seja ela visão. Então, quando eu me movimento, eu faço um gesto, você recebe a informação, ajuda na informação, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Eu falei de bolo aqui, aguçou, né? Aguçou alguns sentidos de vocês. Lembrar o cheirinho da canela, né? Da baunilha, da maçã, não é isso? Meu avô foi vendedor de café a vida inteira. Eu fui criado na casa do meu avô. E eu era criança ainda, e eu viajava muitas vezes com ele, me levava junto, né? Quando ele ia distribuir café em algumas regiões. E é interessante porque toda vez que eu sinto o cheiro de café, eu lembro do meu avô. A nossa mente associa, né? Coisas, né? Então é a forma da gente reunir as informações que estão ao nosso redor e criar na nossa mente a representação interna do mundo exterior. É assim que a gente recebe a informação. A informação chega para nós, ela é processada na nossa mente, absorvida no nosso coração. E é interessante, gente, eu vou fazer uma vírgula aqui. Nós temos um filtro emocional para receber informação, não sei se você sabia disso. Nós temos um filtro emocional. Algumas pessoas retêm, porque o filtro dela, a peneirinha do filtro dela é muito fechadinha, então ela retém tudo, ou quase tudo, emocionalmente. E outras pessoas, a peneira dela é mais espaçada, só se for muito grande para reter. Exemplo disso. A pessoa passa por você e não cumprimenta. O que tem a peneira do furo largo é a mesma coisa que ontem. Não mudou a vida dele. A pessoa que tem a peneira do furo ralo já começa a pensar: essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa tem algum problema comigo. Essa pessoa acha que é maior do que eu. Ou acha que eu sou menor do que ela. Ou está achando que eu sou feia. Ou se acha mais bonita do que eu. E assim vai. Eu trabalhei um tempo no HU, trabalho voluntário lá como pastor, e tem uma ala de dependente químico lá no subsolo do HU. E a gurizada de 8 até 16 anos fica internada lá para desintoxicar de álcool, droga, substâncias ilícitas, né? E eu ia lá, inclusive vários irmãos aqui foram juntos comigo. Eu ia lá para ministrar a palavra de Deus, o evangelho, orar com eles e tal. E eu falava às vezes de alguns assuntos relacionados a isso. O Berté foi várias vezes comigo lá, inclusive. E às vezes eu fazia um exercício, eu falava assim: Rian, está diferente teu cabelo hoje, hein? Lavou? E é interessante porque alguns olhavam para mim e falavam assim: é porque eu não penteei hoje, eu preciso pentear. Não, é porque eu não tomei banho hoje e tal. Você percebe o filtro? A maneira de filtrar a informação? E o outro falava assim: ô pastor, o senhor gostou? Estou bonitão, né? Era a mesma informação, e uma informação neutra. Para um era negativa, para o outro era positiva. E para outros não fazia diferença. Continuava sendo a informação neutra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse processo, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, existe um contexto na nossa vida que é um contexto e um desafio, e também uma fortaleza formada pelo inimigo na nossa mente, a respeito das informações emocionais que nós recebemos. E é por isso que, para a gente crescer,
a gente precisa ser curado emocionalmente, senão a gente não cresce. Tem áreas que às vezes o casamento não dá certo, não é porque as pessoas não se amam, mas é porque são pessoas feridas que não foram curadas. Eu preguei o evangelho para uma moça, muitos anos atrás, ela não está aqui, eu posso falar porque ela não está aqui entre nós, então não vou expor ela. E ela vinha de uma família muito destruída, mas muito destruída, muito estragada. Pai violento, alcoólatra, batia nela, batia na mãe. E quando ela começou, a gente começou a ministrar para ela o evangelho, ela recebeu a palavra de Deus. E a gente aqui na igreja, vocês viram como é que funciona, né? Assim, é uma confusão de abraça e beija, e abraça conhecido e desconhecido e não sei o quê. Não é assim? É assim, a vida nossa é família. E ela ia lá em casa, e eu tenho mania de cumprimentar as pessoas, né? De abraçar, de beijar e tal, todo mundo. E eu percebia que toda vez que eu tentava abraçar ela, ela dava 2 passos para trás. E aquilo me chamou a atenção, a reação dela me chamou a atenção. E um dia eu sentei com ela para conversar com ela sobre coisas espirituais. E falou: olha, o contexto da tua vida, a história que foi escrita nessa folha em branco que é você, foi escrita num ambiente de rejeição. E eu posso dizer muito para você a respeito disso, porque eu vivi muito isso. E comecei a conversar com ela sobre isso, e falei: o grande problema disso é que você pode até casar, mas se o teu coração não for curado, naturalmente você vai ter, ou instintivamente você vai ter uma intenção escondida lá dentro de rejeitar. Porque não é intelectual, é emocional. E a pessoa faz aquilo que ela não gostaria de fazer, ela reage de uma forma que ela não gostaria de reagir. Então, aquele que foi rejeitado tem uma tendência natural de rejeitar. Aquele que é agredido tem uma tendência de ser agressivo. E às vezes pode até parecer um negócio assim, completamente, uma pessoa completamente paradinha ali, parece que não tem nada. A hora que você aperta, você vê o tamanho da agressividade que está escondida lá dentro. Porque talvez a atitude dela, reprimida, repressiva, tornou ela calada, tornou ela medrosa, tornou ela tímida. Mas nada disso significa que ela não é agressiva. E é por isso, dentro desse cenário, dentro desse desafio, dessa fortaleza que existe na mente das pessoas, formada pelo inimigo, é que em inúmeras vezes na Bíblia a gente vai encontrar Deus chamando pessoas. E Deus falando assim: não temas. Inúmeras vezes. Deus vai falar para Moisés, Deus vai falar para Josué, Deus vai falar para Davi, Deus vai falar para Salomão, Deus vai falar para um monte de gente que o Senhor chama para andar com Ele. Ele vai dizer assim: não temas. E muitas vezes Ele fala assim: seja forte e corajoso. Porque o Senhor sabe que a gente vem estragado do mundo. E que a primeira reação nossa de se proteger é o medo. O medo é um instinto de defesa. O medo é um instinto de proteção. Sabe por que a gente não coloca a mão no fogo e fica com a mão no fogo por muito tempo? Porque o medo e a dor fazem a gente recolher. Quando você perdeu o medo e perdeu o sentimento de dor, automaticamente você não tem problema de ficar com a mão no fogo, mesmo que queime. Aí você pode falar assim: ó, senhor, isso é absurdo. Então vamos lá, vamos pegar uma pessoa que tem diabetes severa, que ela perde a circulação sanguínea de uma parte inferior. Ela usa um sapato apertado,
E aquele sapato vai deteriorando as células, vai pressionando, até que chega um momento ela perder o dedo, perder o pé por falta de circulação. Por que ela perdeu o pé? Por que ela perdeu o dedo? Por que ela perdeu um membro inferior? Porque ela parou de sentir dor. Isso faz com que a pessoa tenha uma perda ali da sensibilidade. Quer dizer que o medo e a dor, num extremo, pode fazer a gente perder a sensibilidade. É por isso que o Senhor vem falar para nós: não temas. E esse assunto que eu comecei a tratar, que dificilmente eu vou conseguir terminar hoje, porque eu me enrolei demais aqui no começo, tem o objetivo de curar as nossas emoções. Quase sempre, essa fortaleza gerada em nossa mente pelo inimigo nos leva a pensar que isso não é para mim, que eu não preciso disso. Porque muita coisa fica escondida dentro da nossa alma. Mas a palavra de Deus diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, a mente alguma imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, Deus quer nos levar para um lugar muito mais alto, que o nosso coração não imagina, que a nossa mente não alcança, que os nossos pensamentos, que a gente nunca ouviu falar a respeito disso, é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Então a primeira proposta que eu tenho para fazer hoje, para você: não tema. Seja forte e corajoso. Mas não tema o quê? Não tema receber essa palavra no teu coração. Não resista àquilo que talvez o Espírito Santo quer falar com você nessa manhã. Não crie um escudo dizendo: isso não é para mim, eu não preciso disso. Porque pode ser uma reação de medo. Medo de ser tocado, medo de se sentir frágil. Então a palavra para você nessa manhã é: não tema. Desde que as tecnologias chegaram e permitiram escanear o cérebro, a razão das pesquisas, do estudo, não tem sido esse mapeamento da razão, mas sim o mapeamento das emoções, entender como as emoções afetam a vida das pessoas. Tanto é que a década passada foi considerada a década do cérebro, do volume de pesquisas e ciência aplicada para medicamento, para tecnologia, para exame, para se pesquisar o cérebro e seus efeitos. Por quê? Porque a nossa sociedade está doente, e a doença dela é da alma, a doença da sociedade é das emoções, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medos. E se a mente não está tratada, não está curada, a gente não consegue avançar. E muita gente segue sem ser liberto e sarado. É por isso que o assunto dessa manhã é a cura da emoção, e eu quero falar de um aspecto específico, é a rejeição. A rejeição, ela é um vírus que afeta todo mundo, e a gente vai continuar sendo rejeitado, pois a rejeição é universal, é onipresente e é inevitável. Isso é importante a gente entender. E por que ela é universal, onipresente e inevitável? Porque Jesus, aquele que era perfeito em sentimentos, Jesus, aquele que sempre disse de fato o que deveria ser dito, que tinha as palavras corretas no seu lábio, que falava com o coração puro, que tratava todos de maneira como deveriam ser tratados, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E nós, que estamos num processo de se tornar cada dia mais parecido com Jesus, fomos rejeitados, estamos sendo rejeitados e vamos ser rejeitados. Então como é que eu faço, Alcione? Isso dói, isso machuca. Eu preciso aprender
a lidar com esse processo. Eu preciso aprender a trabalhar como é que eu trabalho meu coração quando isso acontece, porque isso é universal, onipresente e inevitável. Por que é inevitável, gente? Porque gente que foi rejeitada vai rejeitar, gente que foi maltratada vai maltratar, gente que foi ferida vai ferir. O que significa rejeição? Jogar para trás, colocar para trás. E é assim que o inimigo da nossa vida usa a rejeição e tenta impedir nosso progresso, nosso crescimento, tenta impedir as bênçãos de Deus que Deus preparou para nós. E as rejeições, por serem invisíveis, elas não são detectadas e por isso não são saradas. O vírus da rejeição se manifesta nas personalidades, naquilo que a pessoa acredita, e passa a acreditar que a sua personalidade é assim, seu caráter é assim. Eu quero dizer que essa atitude é uma atitude errada, porque essa não é a nossa identidade, é uma infecção, é um vírus plantado pelo inimigo. Eu quero passar para um texto aqui que talvez ajude a gente a entender um pouco a respeito disso. Queria que você fosse lá para Gênesis. Eu quero contar a história de um rapaz aqui, chamado José. Capítulo 37 de Gênesis. Versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E aí vai falar das gerações. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, tinha 17 anos. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias a respeito desses rapazes a seu pai. Israel, ou Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente, dentro da mesma casa, dentro da mesma família, entre irmãos. Uma atitude do pai, que revelava mais amor por um do que por outros, criou ódio, criou competição, criou rejeição. E a história vai desenrolando. Esses irmãos então saem pelo campo afora, e mais do que isso, José teve alguns sonhos. Um dos sonhos, ele viu os feixes de trigo no campo atados, e esses feixes então se encurvavam para José. E os irmãos vieram e falaram para José, falaram assim: escuta, você está pensando que você é maior do que nós? Você está querendo dizer com esse teu sonho que nós vamos se encurvar para você? Mais ódio. José teve outro sonho. Nesse outro sonho ele via o sol, a lua e as estrelas, que também adoravam a José. E aí o pai de José falou assim: escuta, José, você está querendo dizer que eu, o sol, sua mãe, a lua, e os seus irmãos, as estrelas, vão se dobrar para você? Mais ódio, mais rejeição. E aí os irmãos de José resolvem então matá-lo. E eles estão no campo,
com o coração cheio de ódio, já haviam rejeitado José no seu coração, e a palavra rejeição significa lançar fora. Eles já haviam lançado fora José do seu coração, no coração deles não tinha mais espaço para José, então eles decidem que iriam matar José. Mas aí um dos irmãos de José resolve fazer o seguinte, falou, olha, não é bom a gente fazer isso, vamos jogar ele num poço, e jogam José num poço. E aí eles pegam aquela roupa de José, que era característica, né? Era uma túnica colorida, pegam um cabrito, pegam o sangue desse cabrito, molham a roupa de José, e levam para o pai de José, levam para Jacó e diz o seguinte, Jacó, pai, um animal, uma fera selvagem matou José. Mas um dos filhos, um dos irmãos de José, resolve voltar lá no poço. Esse que tinha dado a ideia de colocar José no poço, tentando impedir que ele fosse morto. Talvez por medo dos irmãos, ele não teve força de falar, olha, não vamos fazer isso, isso não presta para nós. Ou talvez também porque não tivesse bem seguro a respeito do relacionamento dele com o irmão, talvez também ele já tivesse rejeitado o seu irmão no seu coração. O fato que ele volta para buscar José naquele poço, para salvar José, e José não está mais lá. Por quê? Porque os irmãos tinham vendido José para uma caravana que passava. E essa caravana que passou por ali, levou José como escravo, os midianitas, e eles foram, você vai encontrar no versículo 36, do capítulo 37, e esses midianitas então venderam José para Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcia. Olha onde é que José foi parar, por causa da rejeição, por causa do ódio. Era para ser morto, depois foi lançado numa cova, num poço, sem água, depois foi vendido para uma caravana como escravo, e depois foi parar no Egito como escravo no Egito. E aí a gente fala o seguinte, fala assim, está ruim a vida, né? E aí parece que dá uma melhorada, porque ele vai para a casa desse oficial, e José, a Bíblia fala que ele, no capítulo 38, fala que ele era um jovem formoso, de boa aparência, estava lá servindo, ele era íntegro de coração, ele temia Deus, e a gente sabe que ele tinha um relacionamento com Deus, porque Deus foi mostrando para ele, no caminho da sua trajetória, o que Deus tinha de propósito para a vida dele. Aqueles sonhos dos feixes de trigo, aquele sonho do sol, da luz e das estrelas, não era um sonho para a vaidade do coração de José, era Deus revelando a José o seu propósito. E por que foi importante Deus revelar para José o propósito de Deus para a vida dele? Porque viriam tempos difíceis. Porque viria um tempo onde Deus colocaria José na escola da rejeição. Essa escola da rejeição todos nós estamos passando. E aí José vai parar no Egito, na casa do Potifar, e a mulher do Potifar se engraça com ele e começa a querer manter relação com ele. E começa a insistir, e ele foge. Mas a Bíblia fala assim que em todas as coisas, Deus era com José. E por que é importante a gente saber que, mesmo num lugar hostil, mesmo num ambiente de escravidão, mesmo num ambiente de perseguição, Deus era com ele. Deus o abençoava. É importante a gente saber, porque a Bíblia fala no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso significa que não importa o lugar que a gente está, importa é quem está junto com a gente. Não é o lugar,
é com quem eu estou. Não é o lugar onde eu trabalho, não é o lugar onde eu vivo, não é o lugar que eu estou circulando, é quem está comigo nesse lugar. E se o Senhor está comigo nesse lugar, ainda que seja de escravidão, ainda seja um lugar difícil, ainda seja um lugar difícil e agressivo, se o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum. O problema é quando eu estou sozinho. Eu sei que nesse cenário aí José vai preso, a mulher arma uma cilada para ele, fica com uma túnica dele, e ele corre para fugir da mulher, para honrar o seu patrão, que era o seu dono naquele momento. E se ele fosse um homem cheio de mágoa no coração, cheio de ódio no seu coração, isso é importante a gente perceber, talvez a primeira atitude dele não seria honrar o seu dono, não seria honrar o seu patrão, seria aproveitar a oportunidade e se deitar com a mulher do Potifar. Mas a pessoa com o coração correto, com o coração sarado, ela não retribui aquilo que ela recebe, ela retribui honra, ela retribui respeito, ela retribui com bênção. E ele foge, e a mulher acusa José então, de tentar agarrá-la, e ele vai preso. Estava ruim, escravo, mas agora piorou. Agora ele vai para a prisão. E na prisão, ele era mais um preso. Mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor era com ele e o Senhor o abençoava. No Egito, escravo, e agora na prisão. E qual que era o coração de José na prisão? Ele servia aos outros presos. Ele abençoava. E o capitão da prisão ali coloca então ele sobre a frente da guarda de todos os outros presos. E no primeiro momento a gente pensa que Deus tinha esquecido de José porque ele foi parar no poço. No segundo momento a gente pensa que Deus esqueceu de José porque ele estava escravo na casa de Potifar, porque ele foi vendido como escravo para os midianitas, porque ele foi vendido como escravo para o Egito. E a gente acha que Deus esqueceu dele, mas a palavra diz que Deus era com ele. E agora na prisão, ainda nesse lugar sombrio, Deus não esqueceu dele. 2 homens foram presos junto com José. Um era copeiro do rei. E outro era padeiro do rei. O copeiro tem um sonho numa noite, e ele via um ramo, e ele via nesse ramo ele espremendo as uvas, e aquele suco da uva caía numa taça, e era ali 3 ramos, se eu não me engano, e aí ele via, tinha esse sonho, e o padeiro também tinha um sonho, que tinha os pães, uma bandeja, uma cesta com pães, e vinham os corvos e comiam esses pães, e os 2 não sabiam entender esse sonho, e aí chamaram a José, e José fala assim, toda a revelação é de Deus, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas Deus entrega aos seus filhos. Deus tem prazer de se revelar aos seus filhos. Deus tem prazer de se revelar aos seus filhos. E aí José interpreta aquele sonho e diz para o copeiro, falou, olha, esses 3 ramos significam 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser restituído à tua função. E fala para o padeiro, fala assim, você também tem 3 dias, daqui a 3 dias, você vai ser enforcado, e as aves, as rapinas do céu vão comer sua carne. Esse é o significado dos seus sonhos. E José fala para o copeiro, fala, olha, quando você for restituído na tua função, se lembre de mim. Se lembre de mim. E sabe o que acontece? O copeiro é restituído para a função dele, e esquece José.
esquece José. E José continua na prisão. Gente, como é que uma pessoa que estava para ser morta, que viu o amigo ser morto, ser enforcado e comido pelos bichos ali, esquece de alguém que fez o bem para ele? Se fosse algo só natural, falou, não, ele me deu um pedaço de pão, não. Ele teve uma revelação espiritual a respeito do que ia acontecer com a vida do copeiro, gente. Isso marca a vida da pessoa, mas o copeiro esqueceu dele. Porque Deus estava trabalhando na vida de José. O problema não era o copeiro. Deus queria formar José. José estava num curso intensivo de formação. Aí um dia o faraó teve um sonho. Nesse sonho ele via o rio e viam 7 vacas formosas, bonitas, gordinhas. E aí ele via 7 vacas muito feias, magras. E essas vacas magras vinham e começavam a comer aquelas vacas gordas. E aí ele viu 7 espigas de milho, muito bonitas, bem granulada. E viu também 7 espigas mirradas, secas. E essas espigas secas começam a comer as espigas gordas. E ele fica inquieto com esse sonho. E chama os sábios. E ninguém consegue decifrar esse sonho. O copeiro lembrou de José. Falou, rei, faraó, quando eu estava na prisão, lá dentro tem um preso, que é dos hebreus. E ele interpretou o sonho. E o sonho era assim, assim, assado. Eram os ramos de uva que eu exprimia e derramava na taça e servia para o Senhor. E 3 dias depois eu fui restituído à minha função. Esse homem tem o Espírito de Deus na vida dele. Esse homem, Deus dá revelação para ele. E o faraó manda chamar José. E é interessante porque tem detalhes na Bíblia que às vezes passam despercebidos para nós. Mas a Bíblia conta o detalhe que que antes de José se apresentar para Faraó, ele recebe roupas limpas, roupas novas. Ele tem a barba feita, cabelo cortado, toma banho. Por que a Bíblia traça esse detalhe? Porque Deus quer tratar um parâmetro aqui de restauração. Aquilo que tinha ficado para trás, Deus está fazendo nova todas as coisas. Deus está renovando a vida de José. José chega para Faraó e o Faraó fala do sonho. José fala assim, esse sonho, Faraó, foi Deus que te deu. Deus te deu a oportunidade para você guardar toda a terra. São 7 anos de miséria que vem pela frente. São 7 anos de fartura que vem pela frente. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de miséria. Então levanta governadores, estabelece um imposto de tudo aquilo que for produzido, 20% deve ser guardado para os dias difíceis que virão. Veja que lá estava melhor que o Brasil, que era só 20% de imposto, né? Nosso chega a quase 40%. Então, 20% de tudo que for produzido deve ser guardado. E assim foi feito, e o faraó falou, olha, a partir de hoje, José, eu vou pôr o meu anel no seu dedo. Sabe o que era o anel do faraó no dedo, gente? O anel era um símbolo de assinatura. Com o anel se carimbava as cartas, os documentos. Era um selo oficial, dizendo que tudo que José assinasse é como se tivesse sido assinado pelo faraó. Esse foi o tamanho da autoridade que Deus deu a José. Esse é o tamanho da autoridade que Deus deu a José. E ele passou a ser governador em todo o Egito, e a cuidar de todas as coisas, e até que chegou fome na terra, os 7 anos de fartura se passaram, a família de José está lá esquecida. E começa a passar dificuldade, começa a ouvir notícia que no Egito tem alimento.
Então os irmãos, o pai de José, manda os filhos para o Egito. Falou assim, vamos para o Egito comprar comida, porque aqui acabou. E eles chegam lá e são recebidos por José. E eles não conhecem José. Eles não reconhecem José, porque se passaram muitos anos. José aqui já tinha mais de 30 anos, nesse episódio. Então, José pergunta para eles, se eles tinham mais irmão. Eles falam, olha, tem um irmão mais novo, que é Benjamim, que ficou lá. Tem um irmão que teve uma tragédia, morreu, que era o próprio José. Eles falando do próprio José. Teu pai ainda vive? Nosso pai ainda vive. Então José manda ensacar os alimentos, e junto com o alimento ele bota de volta o dinheiro na bolsa deles. Dinheiro que eles tinham pago o alimento. E aí, tem todo um cenário aí. E aí eles fica um deles lá retido, até que traga o irmão mais novo, e José vai fazendo todo um pano de fundo para trazer a família inteira para o Egito. Eu estou abreviando a história aqui. Aí depois eles voltam para lá, ele fala de novo, traz o irmão mais novo, aí ele esconde as taças da mesa da casa de José, nas bolsas com alimento, e aí eles têm que trazer esse irmão mais novo para o Egito, e quando traz o irmão mais novo para o Egito, agora eu quero que vocês abram em Gênesis 45. E agora vamos mostrar o coração de José. Gênesis 45. Então José não podia se conter diante de todos que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, nem pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, para um grande livramento. Você percebe o que Deus faz? Percebe o que Deus faz? Para a gente parar de sofrer, a gente precisa entender o propósito de Deus na nossa vida. Para a gente parar de sofrer, a gente precisa compreender o propósito de Deus na nossa vida. Sem compreensão do propósito de Deus na nossa vida, só cabe mágoa, amargura e ressentimento. Mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio ao desprezo, à dor, ao sofrimento, José preservou o coração dele, porque tinha clareza do chamado, do propósito de Deus para ele. Ele diz assim, não se entristeçam, nem pese o vosso coração, os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que o Senhor me trouxe aqui. Não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me fizeram mal. Todas as coisas cooperaram para o meu bem. Todas as coisas. Às vezes a gente quer falar para as pessoas pararem de sofrer, mas a gente não tem condição de mostrar o destino para elas.
A gente precisa entender o ambiente, porque as configurações também mudam. Vocês lembram que no deserto tinha uma ordem expressa que não podia juntar o maná para outro dia? Mas vocês lembram que na multiplicação dos pães era para juntar tudo aquilo que sobrou? Porque a gente precisa entender o ambiente, o momento e o propósito e a configuração, que a configuração mudou de algumas coisas na nossa vida. E Deus escondeu algumas coisas. Deus escondeu José por um tempo, até ele ser revelado. Vocês lembram que Jesus, até os 30 anos, dá a impressão que ele era um desconhecido? Deus escondeu Jesus até revelar. Até os 30 anos ele era um simples filho de carpinteiro. Até que Deus começa a revelar quem é Jesus. Durante muito tempo a vida de José estava escondida numa prisão, num poço, como escravo, até que Deus resolve revelar José. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Tinha mais coisas, mas eu vou ter que abreviar. Se a gente ler a história de Davi, você vai ver o mesmo padrão. Ele foi esquecido pelo pai, e até por aquele homem que era um homem de Deus, que era um profeta, que tinha visão de Deus, não enxergou que era Davi. Ele olhou segundo a aparência, e não segundo o coração. A história termina com José recebendo sua família, recebendo seu pai, seus irmãos, e podendo suprir a vida deles num período de miséria e fome sobre a terra. E eles passam a viver como príncipes no Egito. Porque ele tinha compreensão do chamado de Deus para a vida dele. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, é sobre isso que eu quero orar com vocês hoje, nessa manhã. Eu não sei quantos aqui foram rejeitados. Eu não sei em quantos momentos da sua vida você foi rejeitado. Eu não sei em quantos momentos da sua vida você já foi desprezado. Eu não sei a história da sua vida, como ela foi escrita. Mas eu quero te dizer que você não precisa repetir o padrão do que fizeram com você. Eu quero dizer que você tem a oportunidade de preservar teu coração. E ao invés de fazer aquilo que fizeram com você, você tem a oportunidade de ser abençoador. E que se o teu coração estiver correto, aonde você estiver, o Senhor vai te abençoar. Se o teu coração estiver curado, seja dentro do poço, seja dentro de uma casa, seja dentro de um palácio, o Senhor vai continuar abençoando a tua vida. Você vai ser abençoado. E as pessoas vão ver você sendo abençoado. Porque não é aquilo que está ao nosso redor que define quem nós somos. O que define quem nós somos é aquilo que Deus fala a nosso respeito. E o que Deus falou a nosso respeito? Que Ele é o nosso Pai, e nós somos seus filhos. E o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus. Por causa da sua infinita grandeza, por causa da sua bondade, o Senhor nos fez filhos. Aqueles que estavam longe, o Senhor trouxe para perto. Aqueles que não eram povo, o Senhor fez povo. O Senhor derrubou a parede da separação para nos fazer perto dEle. O Senhor rasgou um véu para que a gente pudesse ter acesso íntimo na presença do nosso Deus. Hoje nós não temos mais barreiras, nós não precisamos mais sacrificar cordeiro para chegar na presença do nosso Deus, porque o único cordeiro que precisava ser morto já morreu lá na cruz. E esse cordeiro é Jesus. E é por isso que o Senhor nos coloca nessa escola, para que a gente aprenda a ser instrumento de bênção, mesmo no ambiente hostil. É por isso que o Senhor nos coloca em ambientes difíceis,
para que tudo aquilo que aconteça conosco possa cooperar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. E Deus não te trouxe por acaso hoje aqui. Deus não te pôs no mundo por acaso. Você não nasceu como fruto de um descuido. O Senhor te trouxe porque Ele tem intenção de se revelar para você. Porque as coisas ocultas, elas são de Deus. Mas o Senhor quer revelar aos seus filhos, para que possamos andar na sua palavra, na sua lei. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nessa manhã nós queremos entregar todas as situações difíceis, ruins, traumáticas, desagradáveis da nossa vida, nós queremos entregar aos teus pés, Senhor. Nós queremos declarar que muitas situações causaram dor em nós. Muitas situações criaram angústia no nosso coração. Situações de ofensa, situações de calúnia, de difamação, de traição, de rejeição. Fomos feridos e aflitos, mas nada se compara ao que o nosso Senhor Jesus passou naquela cruz. Ele foi desprezado e rejeitado, mais ferido de todos os homens. Um homem que sabe o que é sofrer, que é padecer. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Da sua boca não se ouviu dolo algum. E nós fomos chamados para ser parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, curando situações que a gente não entendeu até aqui. Mas a compreensão que o Senhor nos dá hoje é que o Senhor tem um propósito para nós. E o Senhor está trabalhando na nossa vida para que a gente possa um dia ser instrumento de bênção na vida de uma nação inteira. Em nome de Jesus. Eu não vou pedir.